Saudações, meus irmãos, queridos amigos, mais uma vez aqui na leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Eu, Sérgio, vou fazer as preces inicial e final, e a leitura será da Vânia e do Carlos. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade de luz, para amparar-nos nesse momento, na leitura, para que seja um aprendizado fecundo e que seja de coração aberto para podermos receber todo o ensinamento que o livro nos dá, das perguntas e respostas da espiritualidade. Jesus nos ampare, nos ilumine, para que seja uma boa leitura, que assim seja. Olá, e vamos agora, em continuidade ao nosso Livro dos Espíritos, capítulo 7, pergunta 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre, mas como este não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Uma grande aflição, pois as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Pergunta 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espírita. Como o vão receber na sua volta? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro sob chaves. E é assim que durante a nossa existência, durante a nossa encarnação, somos muitas vezes encorajados, muitas vezes visitados por esses espíritos amigos que ficaram no lado espiritual. Eles que nos dão muitas vezes forças e, dentro da misericórdia divina, do amor de Deus, é que podemos suportar as nossas provas. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, por mais esta oportunidade, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, União da Alma e do Corpo.
na lição número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito, designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando, cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Na questão 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Resposta: a união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que se prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que lhe escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Na questão 346, o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Ele escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Na questão 347, de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula, como vos dissemos. É frequentemente uma prova para os pais. Na questão 348, o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Resposta: sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. O que nós podemos observar é que existe tudo uma responsabilidade maior daquilo que nós pedimos no plano espiritual. Então, muitas vezes, esses nascimentos vêm realmente até como uma prova para os pais de entendimento, e nós não o sabemos, né? Portanto, é sempre estarmos vinculados à espiritualidade maior e assumir os nossos compromissos, porque muitas vezes não sabemos, na verdade, na íntegra, aquilo que nós pedimos ao retornarmos na vida terrena. Muito obrigado a todos, que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Encerramos então mais uma leitura, né? Espero que tenham gostado e que seja uma leitura para reflexões, né? Para que a gente dá um passinho a mais na nossa caminhada na seara de Jesus. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus novamente, agradecendo esse encontro, as palavras, a leitura das perguntas e respostas que nos instruem através da espiritualidade maior, nos guiando sempre e nos ensinando cada vez mais. Com o amparo da espiritualidade maior, agradecemos, encerramos mais essa leitura, mais esse pedaço do aprendizado, mais um degrauzinho que nos eleva a Jesus. Que assim seja.
Até breve.